Olá, eu começo esta aula com o jornal nas mãos e já vamos saber porquê. Na aula passada nós vimos as diferenças entre jornalismo investigativo e jornalismo factual. Vimos o que distingue um do outro. E nesta aula nós vamos ver como é que nós encontramos histórias, de onde é que elas nascem, será que elas nascem aos pontapés? E agora já vou explicar porque é que eu tenho este jornal nas mãos. Neste jornal nós podemos identificar uma história. Como é que podemos identificar uma história num jornal como este? Ao folhearmos um jornal como este, nós encontramos histórias que não foram aprofundadas ou encontramos dados soltos. É assim que normalmente em jornalismo investigativo encontram-se algumas histórias. Eu também trago um telefone, o telefone está no bolso e eu vou explicar porque é que eu trago este telefone no bolso. Eu estou aqui a pesquisar alguns artigos veiculados pelos órgãos de informação de cada país e um dos artigos que eu encontrei fala de uma doação de carteiras de uma multinacional para escolas de um determinado município. O que é interessante nisto? Há todo um evento que se cria para se fazer uma doação de cerca de 300 carteiras. Por que é que isto pode nos levar à produção de jornalismo investigativo? Para explicar a ginástica mediática que recorrem estas grandes multinacionais naquilo que eles chamam de responsabilidade social e mostrar porque é que isso é jornalismo investigativo, eu tenho de me livrar destes dois dispositivos. Eu vou pedir à minha colega para se aproximar e levar o jornal e o telefone. Ok, voltemos ao assunto. Nós sabemos que o espaço na televisão é caro e o espaço nos jornais também significa alguma coisa. Temos uma empresa muito grande que vai doar 300 carteiras, às vezes até menos. O que é que esta empresa reúne em termos de aparato mediático e qual é o custo desse aparato? Há 300 carteiras, a carteira tem um custo unitário de 1000 meticais. Quanto custam 300 carteiras e quanto custa emitir durante vários dias esta ação de responsabilidade social? Uma ação que mobiliza governador, mobiliza presidente do município e todo o aparato do Estado alocado a estas figuras. Então, o custo desta suposta responsabilidade social é muito superior ao benefício que as comunidades vão retirar desta responsabilidade social. Então, um jornalista consegue identificar isto. E onde é que isso está? Isto está na televisão. Parece uma coisa inofensiva, uma coisa simples, mas ali está um foco que os jornalistas devem prestar atenção se pretendem, de fato, produzir jornalismo investigativo. Vamos dar outro exemplo. Vamos olhar para os acidentes de viação. Vamos olhar para o briefing da polícia. O briefing que a polícia transmite todas as quartas-feiras. Lá sempre há números. Há motivos desses acidentes. Consumo de álcool e excesso de velocidade são os motivos comuns. E nós, como jornalistas, recebemos aquilo de forma crítica e veiculamos todos os dias da mesma maneira, com a mesma estrutura. É só mudar os números. Como é que temos ali um potencial foco de jornalismo investigativo? É interpretar esses números, explicar como é que eles se dão, fazer uma pesquisa mais aprofundada, criar um arquivo, juntar os números e depois disso extrair conclusões. Tem outros focos também da atenção jornalística.
Todos estes assuntos, nós vimos na aula passada que o jornalismo é algo que alguém pretende ocultar. Então nós vamos dizer assim, será que as multinacionais pretendem ocultar alguma coisa? Será que a polícia pretende ocultar alguma coisa? Mas nós também vimos que o jornalismo investigativo é informação de interesse público e que obriga a promover não só o fortalecimento da democracia, mas mudanças na sociedade. Então pensemos, se nós temos o aprofundamento das reais causas dos acidentes de viação e passamos a perceber melhor o que torna possível esses acidentes de viação, já estamos diante de uma situação que nos pode obrigar a debater e procurar soluções para esta problemática que não passam daquela conversa já muito esbatida da polícia, excesso de velocidade e álcool. Há muitos fatores que não são tidos em conta quando se faz essa análise. E os acidentes de viação são um problema de saúde pública. Então, há muitas coisas que estão associadas. Por exemplo, o que é que o Estado despende todos os anos com pessoas que sofrem as consequências desses acidentes de viação? Já pensamos nisso? Então, com estes exemplos que vimos aqui, já dá para nós chegarmos àquilo que vai fechar a nossa aula. Quais são os passos para a investigação? Primeiro, como ficou aqui demonstrado, é preciso identificar o tema. E depois de identificar o tema, nós temos de construir uma hipótese. E também é importante verificar todos os antecedentes, tudo aquilo que foi publicado sobre o assunto que nós pretendemos investigar. A procurar confirmar as nossas hipóteses, nós temos de ouvir todas as partes envolvidas, como já falamos desde a primeira aula e até aqui. E só depois de nós confirmarmos não a hipótese primária, confirmamos alguma hipótese que dê viabilidade à publicação, nós publicamos a matéria. Com os passos para a investigação, nós fechamos a aula 2 e até a próxima.